Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. O método Pomodoro é uma técnica muito usada pelas pessoas quando elas querem se concentrar. Eu utilizei muito, mas quando comecei eu percebi que não estava fazendo da maneira certa. E nesse vídeo eu vou te falar por que você provavelmente está utilizando o método Pomodoro da maneira errada. Eu descobri que existe uma forma de você tornar o método muito mais eficaz. E é exatamente esse o tema do vídeo: melhorar a forma como você utiliza a técnica Pomodoro. Então, o que é o método Pomodoro? Se você não sabe, eu vou te contar agora. É uma técnica criada na década de 80 por um italiano que ajuda a gente na gestão de tempo para estudos ou para trabalho. E funciona de uma forma que a gente quebra o nosso estudo em blocos, períodos de tempo que a gente vai passar completamente focado, para utilizarmos os intervalos como aliados do nosso estudo, aumentando a produtividade e o foco durante as atividades. A maioria das pessoas faz da seguinte forma: 25 minutos completamente focados e 5 minutos de intervalo de descanso. Esses 30 minutos com 25 fazendo a atividade e 5 minutos para tirar o intervalo descansando é o que a gente chama de um ciclo Pomodoro. Agora você repete isso 4 vezes e na quarta sessão dá um intervalo de 20 a 30 minutos, ao invés dos 5 minutos das sessões anteriores. E muitos estudantes e pessoas do mundo todo adoram essa técnica, porque permite a gente focar na atividade e depois ter um intervalo tranquilo. Então vamos falar sobre como melhorar esse método. Antes mesmo de começar a estudar, você precisa saber o que vai fazer com o seu tempo. Para alguns de nós, isso é muito óbvio, porque tem uma prova chegando, um objetivo rápido a ser cumprido. Mas para outros, nem tanto. Alguns estão estudando para um concurso que só vai ser no final do ano, ou para uma prova de residência. Por isso que nos dois casos é bom definir o que você vai fazer, com metas numéricas de número de ciclos que você pretende realizar num dia. Então, se você planejar responder 100 questões e estudar 2 novos assuntos em um dia, esse é o seu objetivo. E aí basta dividir esse seu objetivo ao longo de várias sessões Pomodoro, seja 25 questões em cada uma das sessões ou mais. No entanto, pode ser um pouco mais difícil separar quando você precisa escrever um artigo, escrever um projeto, por exemplo. Você vai precisar dividir de formas diferentes. Então, no primeiro ciclo Pomodoro, você pode definir, certo, nesse ciclo eu vou pensar sobre o tema, sobre o que eu vou escrever no meu artigo. Depois, na segunda sessão, eu vou fazer os 2 primeiros parágrafos introdutórios daquele texto. E aí, na terceira sessão, eu vou terminar de escrever o que falta. E aí, na quarta sessão, editar todo o conteúdo e selecionar as melhores partes. É muito importante que a gente saiba os objetivos específicos antes de iniciar um ciclo Pomodoro. E uma coisa que eu vou reforçar ao longo de todo esse vídeo é que a gente precisa tentar se manter focado de verdade quando estiver num ciclo. Porque uma vez que a gente para de se concentrar quando o timer está contando, isso acaba com todo o propósito do método. E o contrário, quando permanecemos focados durante todo o tempo do ciclo Pomodoro, o nosso cérebro começa a associar aquele tempo, aquele timer, a um período de concentração. E fica muito mais fácil de sentar e entrar no estado de concentração. Mas e se você terminar, por exemplo, uma atividade antes do fim de um ciclo? Passaram-se 12 minutos de um ciclo de 25 e eu já terminei o que precisava ser feito. Aí você passa para a próxima tarefa, porque antes de começar o meu estudo eu já planejei tudo o que eu ia fazer. Eu usei esse método várias vezes quando estava estudando para uma prova difícil e utilizo sim no meu dia a dia. Mas a forma na qual eu faço hoje é diferente da forma que eu fazia antes. A dica número 2 é personalizar o tempo de sua sessão. O tempo não precisa ser de 25 minutos concentrado e 5 minutos de intervalo. Eu não sei se essa é a técnica original, mas muita gente se força a utilizar esse tempo. Qualquer tempo concentrado entre 20 e 60 minutos vai funcionar super bem. Você precisa definir aquele tempo que funciona melhor para o seu caso. Nada que alguém na internet te fale vai ser o ideal para você. Você precisa descobrir isso sozinho. Eu, por exemplo, uso timers diferentes de acordo com a atividade que eu tenho que fazer. Se for uma coisa extremamente desgastante, uma tarefa que exija muito de mim, eu divido em tempos menores, tipo de 25 minutos ou até menos às vezes. Mas se for algo que eu consigo me concentrar com facilidade, ou que eu preciso estudar aquilo porque tá chegando a hora de uma prova, eu faço ciclos maiores. Eu tento estender um pouco a duração de cada um dos ciclos, às vezes chegando até 1 hora concentrado. Porque a gente tem que aproveitar ao máximo cada um desses momentos de concentração.
A parte mais difícil é sentar e começar. 30, 35 minutos ou até mais, depende da atividade que eu vou realizar. E aí pode mudar o tempo de intervalo também para 7, 10 minutos. Eu sugiro que você teste formas diferentes e vá adaptando com o tempo. A única regra é passar um tempo concentrado e depois fazer um intervalo curto. E se lembre sempre de fazer um intervalo maior a cada 100 minutos estudados em média. Experimente. Você conhece você mesmo. Ficaria mais ou menos assim: 25 minutos concentrado, 5 minutos descansando. A gente faz isso durante 4 vezes e na quarta vez você dá um intervalo de 20 a 30 minutos. Ou então, por exemplo, 35 minutos concentrado, 7 minutos descansando. E ao final da terceira vez, você daria um intervalo maior. Ou então, 2 tempos de 50, descansando 10 minutos. Então no primeiro tempo você faz 50 minutos focado, 10 minutos descansando, 50 minutos focado e 30 minutos descansando. A terceira dica é a seguinte: se você sentir que está num estágio de flow, num estágio de concentração máxima, só continue. Sério, não faz sentido você estar no meio de uma atividade na concentração máxima e simplesmente parar só porque acabou o tempo Pomodoro. Principalmente quando faltam, 5 minutos para terminar de assistir determinada aula. Termina logo e já conta esses 5 minutos a mais no próximo Pomodoro que você vai fazer. O estado de flow é quando a tarefa é difícil, mas não está sendo tão difícil porque você está focado. Você conseguiu começar aquela tarefa e está começando a curtir, está fazendo aquilo, se esqueceu de tudo que está acontecendo ao seu redor, os estímulos externos, os barulhos, está concentrado só naquilo que está diante dos seus olhos e consegue continuar com facilidade, tão concentrado que ficou na tarefa. Se você já experimentou isso, sabe do que eu estou falando. Quando eu entro no estado de flow, eu esqueço de beber água, de comer, de qualquer outro problema que eu tenho ao longo do meu dia. Ocasionalmente eles acontecem enquanto a gente está estudando, gravando um vídeo para o YouTube ou em qualquer tarefa que exija concentração. Estados de flow são preciosos e é por isso que a gente estuda usando o método Pomodoro, para tentar encontrar essas oportunidades ao longo do dia. A evidência científica comprova que a sua performance é melhor ao longo desses tempos. Então concorda comigo que não faz sentido parar no meio de um estágio de concentração só porque o timer acabou? Até porque é sempre mais difícil retomar a concentração após o intervalo. A gente voltar a sentar, se concentrar e continuar a estudar. Supondo que acabe um timer de 25 minutos, você pode começar o timer seguinte de 25 minutos e descontar o tempo na sessão que ainda vai ser feita. Assim a gente continua focado e estuda a mesma quantidade de horas líquidas no dia. Uma outra dica que eu comecei a fazer agora, a usar, foi de pegar um timer físico. Esse aqui mesmo eu peguei da minha irmã enquanto eu não compro um, mas está servindo super bem. Para com essa p*** aí, meu irmão! É muito bom ter um relógio, um dispositivo que conta o tempo que eu estou estudando, sem eu precisar necessariamente pegar no celular ou usar o computador para isso. Qualquer coisa que a gente utilizar e que diminua a chance de nos distrairmos, é válido. Já que às vezes a gente vai ligar um timer no celular, passar para o próximo ciclo e chega uma notificação que tira a nossa concentração. Além de que eu sinto que quando eu estou vendo o timer aqui na minha frente, no meio da tarefa, contando, aquilo tudo se torna mais real. E não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acabo me sentindo mais concentrado sim. Próxima dica é remover todas as distrações. Parece óbvio, mas é impressionante como o nosso celular se teletransporta para o lugar que a gente está estudando. Por isso, tire da sua mesa tudo que você não vai precisar durante aquela sessão. Lanches, livros, materiais, qualquer coisa. O meu celular é o principal e eu coloco em outro quarto no modo silencioso. Desconecte do computador também tudo aquilo que pode te interromper e te atrapalhar. Essa dica é muito importante, é um grande motivo pela qual as pessoas fazem o ciclo Pomodoro da forma errada. Condicione o seu cérebro. Durante o tempo de concentração, durante o período do ciclo Pomodoro, que você está sentado estudando, você precisa ficar focado. Não é permitido que você faça outra atividade. Na verdade, todas as dicas do vídeo que eu falei até aqui se relacionam com essa. Não perder o foco durante a sessão Pomodoro. Se você cria um local, um ambiente, na qual você senta no mesmo horário todos os dias, sente aquele vento no rosto, liga o ar-condicionado ou o ventilador e usa o mesmo computador para estudar, aquele estímulo começa a se tornar um hábito para o nosso corpo, começa a gerar um condicionamento. Ele associa aquele local com aquela luz, com aquele posicionamento do computador, com aquele horário, à atividade que a gente precisa fazer, que é se concentrar. É algo que passa a ser inconsciente se você fizer o suficiente.
Agora, se você se acostumar a ficar interrompendo o seu ciclo o tempo todo, o método não vai funcionar para você. Essa é a dica fundamental desse vídeo. Se é hora de estudar e você está no meio de uma sessão Pomodoro, você precisa se manter focado. A última dica para extrair o melhor do Pomodoro é fazer intervalos melhores. Não use todo o seu tempo de intervalo mexendo no celular. Caso contrário, não vai conseguir descansar. Tirar intervalos melhores vão te fazer ter um condicionamento físico e mental melhor e ainda conseguir voltar para a próxima sessão mais produtivo. Então faça uma caminhada ao ar livre ou pela casa, coma um lanche, vá tomar água e assista a um vídeo no YouTube, por exemplo. Brinque com o seu cachorro, ligue para um amigo, isso vai resetar a sua energia para a próxima sessão. Pode usar o celular sim, tranquilo. Só não fique o tempo todo do intervalo no celular. Bem, essas foram algumas dicas para tornar o seu método Pomodoro ainda melhor. Se você usar corretamente, eu tenho certeza que a sua performance no estudo e nas atividades que você desenvolve vai ser muito melhor. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.